Vamos continuar a nossa disciplina de produtos naturais e agora eu vou começar a nossa 8ª aula, tá? Vamos começar fazendo essas perguntas. O que significa detectar a atividade biológica de um produto? Tá? Detectar a atividade biológica de um produto é como ele vai atuar em organismos vivos. Então você vai saber exatamente como a sua molécula ela atua em organismos vivos, tá? E fazer um ensaio, tá? O que seria ensaio, tá? Ensaios são experimentos que são realizados principalmente durante a fase pré-clínica. Vamos continuar. Os ensaios. O que é um ensaio? Estudos para verificar a eficiência e a segurança durante o desenvolvimento de medicamentos. Então, os experimentos que são feitos durante essa fase pré-clínica, tá? Novos medicamentos, eles precisam ser cientificamente válidos, tá? Então, toda vez que a gente está procurando ou desenvolvendo um novo medicamento, nós precisamos fazer experimentos para que a gente possa comprovar a eficácia, tá, do medicamento que a gente está tentando produzir e também ver a sua toxicidade, a sua segurança. Além disso, espera-se que eles possam fornecer dados confiáveis para dar subsídios às pesquisas clínicas. Isso aqui a gente considera quando a gente está produzindo um medicamento que é utilizado para o homem. Então você faz essa base dos experimentos pré-clínicos e depois vai utilizar fazendo experimentos no homem que corresponde à fase clínica. Nessa imagem, nós temos um pouquinho a respeito de pesquisas clínicas, tá? Que são feitos no homem. Temos a população de doentes, a gente pode retirar uma amostra dos aqueles que são doentes, fazer um grupo experimental, um grupo controle, e aí testar, tá? Vários componentes, vários medicamentos, várias moléculas diferentes, tá? Nos dois grupos e no final nós vamos ter resultados que vão conseguir nos nortear durante o desenvolvimento de novos medicamentos. Dois tipos de ensaios que nós temos: o ensaio in vivo e o ensaio in vitro, tá? O ensaio in vivo é aquele que ocorre em organismos vivos, tá? E o ensaio in vitro é que ocorre fora de organismos vivos. O ensaio in vitro ele é feito normalmente em laboratórios, em vidrarias, tá? Por isso que leva esse nome vitro, né? In vitro. Então, em laboratório, em condições controladas. Mas o termo principal é que é fora do corpo dos organismos vivos. Vamos ver agora, em relação à atividade biológica, quais são os estudos que a gente pode fazer tentando detectar, né, avaliar biologicamente os nossos produtos naturais. Então, nós podemos fazer estudo da toxicidade de dose única, estudo da toxicidade de doses repetitivas, estudo da toxicidade reprodutiva, estudo da genotoxicidade e o estudo da carcinogenicidade. Vamos começar hoje falando do estudo da toxicidade de dose única, tá? São os estudos utilizados para avaliar a ação e a toxicidade produzida por uma substância teste, quando esta é administrada em uma ou mais doses durante um período não superior a 24 horas. Então aqui nós vamos produzir, nós podemos, né, expor o nosso organismo a uma única dose ou pode expor mais vezes, mas não ultrapassar
o período de 24 horas. Então, uma única vez ou mais doses, mas não no período maior do que 24 horas. Tá? Logo após essa exposição, ocorre o período de observação, que costuma ser de 14 dias. Tá? Nesse estudo, a gente tem estudos muito conhecidos, tá? Que é o estudo para a determinação da DL50. Então, o estudo da DL50 ele está incorporado aqui no estudo da toxicidade de dose única. Tá? E o que seria essa dose 50% letal, né? Essa dose, ela significa uma dose que vai matar 50% dos organismos expostos, tá? Então, DL50, dose que vai matar 50% dos animais expostos, tá? Essa aqui é uma imagem de um exemplo desse estudo de toxicidade de dose única. Um rato que ele foi exposto a uma dose, tá? Ou uma em 24, ou mais doses, mas dentro do período de 24 horas, tá? Aí após o período, tá? O período que tem 14 dias que precisa ficar de observação, aí nós pegamos o animal e retiramos o nosso tecido que a gente quer estudar. Nesse caso aqui, o exemplo dos macrófagos. Parâmetros que precisam ser analisados e que vão ser avaliados aqui nesse estudo: mortalidade, variação no peso corporal, patologia clínica, então testes hematopatológicos e testes bioquímicos, investigações anatopatológicas, tá? E investigações histopatológicas. Então aqui nós podemos analisar os diferentes órgãos macroscopicamente ou os órgãos internamente. Tá? Eu vou mostrar aqui várias pesquisas, tá? Em cada um desses estudos para estudar, para avaliar a atividade biológica dos produtos naturais. O primeiro que eu vou dar aqui para você vai ser para matar o carrapato. Então aqui nós queremos desenvolver moléculas que conseguem matar o carrapato, seriam acaricidas, tá? Vamos ver então aqui essa pesquisa que está tentando obter um acaricida. Fêmeas e machos de carrapatos foram coletados a partir de colônia, mantida em estufa BOD em sala do biotério, em condições controladas de 28 graus, 85 de umidade e fotoperíodo de 12 horas. Foi realizada uma infestação artificial para conseguir se obter a fêmeas adultas semi-alimentadas, tá? E totalmente alimentadas, tá? O termo engurgitada seria alimentado no caso de carrapatos, tá? Então, semi-alimentados é semi-engurgitados e totalmente alimentados seriam totalmente engurgitados. Vamos ver a respeito dessa infestação artificial. Então, nós pegamos um coelho, tosamos totalmente o dorso, tá? Passamos álcool, pegamos uma câmara alimentadora, passamos cola nela, fixamos ela no dorso do coelho. Depois nós grudamos o esparadrapo, deixamos lá secar para sair o cheiro, tá? Logo após isso estar sendo montado, nós pegamos o carrapatos e colocamos no interior dessa câmara alimentadora, tá? Depois que os carrapatos estão dentro, nós tampamos elas, tá? Com tampas que têm orifícios para permitir a respiração dos carrapatos durante esse processo de alimentação. Então, o nosso coelho, que é o nosso hospedeiro, o dorso totalmente tosado, com a câmara alimentadora fixada. Em maior aumento, tá? A nossa câmara alimentadora, tá? Fixada no dorso do coelho.
temos o esparadrapo aqui fixado. Então, depois que essa estrutura foi totalmente fixada, nós liberamos os carrapatos para eles se alimentarem. Tá? Eles se alimentaram e vão ser retirados totalmente alimentados ou semi-alimentados, que estão na metade do processo de alimentação. Tá? Durante todo o processo de alimentação, essa câmera é tampada, tá? Com essa tampa, que ela tem orifícios para permitir a respiração. Então, vamos começar vendo ensaios in vitro. São aqueles que ocorrem fora do corpo de organismos vivos. Tá? Primeiro aspecto que a gente precisa avaliar são as dosagens dos químicos. Tá? Pegamos um produto que tem no mercado, que tem a molécula que você quer fazer uma pesquisa. Então, pegamos as recomendações do fabricante do produto. Tá? Então, temos algum produto no mercado, pegamos aquela recomendação que ele está dando lá de concentração, tá? Nós pegamos aquela recomendação e fazemos diluições para obter várias concentrações diferentes do nosso composto, tá? Então, fazemos diluições para obter as várias concentrações diferentes do nosso químico, tá? Aí nós vamos começar a fazer um teste piloto, que ele leva o nome de biocarrapacidograma, tá? O que é esse biocarrapacidograma, tá? Você vai pegar os carrapatos, vai lavar, vai secar, tá bom? E vai imergir os carrapatos durante 5 minutos nas diferentes concentrações do químico, tá? Então, carrapatos foram lavados e secos e foram imersos durante 5 minutos nas diferentes concentrações do químico. Depois de serem imersos, eles vão ser retirados, tá? Vão ser secos, colocados em placas de Petri, tá? E armazenados em estufa BOD durante uma semana, tá? Nesse estágio, nós vamos utilizar 20 fêmeas para cada concentração. Vão ser 10 fêmeas por placa de Petri, tá? O que a gente quer avaliar com isso? A gente quer avaliar o grau de suscetibilidade das fêmeas às diferentes concentrações do produto e definir o que a gente chama de CL50. Então, vai ser a concentração que vai matar 50% dos animais expostos, tá? Por que aqui eu utilizei CL e não DL, tá? CL é quando você sabe a concentração que os organismos estão sendo expostos, mas você não sabe exatamente quanto que está entrando no interior do carrapato. Então, se você não sabe exatamente a dose que está entrando no carrapato, você chama de CL50, já? Se você sabe exatamente a dose aplicada, como por exemplo em coelhos, em camundongos, você utiliza o termo dose, tá? Porque lá você sabe exatamente quanto que você colocou no corpo dos organismos vivos, ok? Tá? Então aqui foi a CL50, a concentração que vai matar 50% dos organismos vivos. Essas aqui são imagens desse processo de carrapacidograma. Aqui os carrapatos já lavados e secos, as diferentes concentrações do químico, as placas de Petri, tá? Onde os carrapatos, após ter sido imersos, vão ser armazenadas. Outras imagens desse processo, aqui colocando as diferentes concentrações do químico nesse copinho de café, e dentro desse copinho de café nós colocamos as concentrações e ali nós vamos imergir os carrapatos durante 5 minutos. Imergimos, retiramos, secamos, colocamos aqui na placa de Petri, tá? Eles já secos, e aí vão ser levados para a BOD para ficarem armazenados durante uma semana, tá? Esse é o que a gente chama de teste preliminar, tá? Então, após esses testes preliminares,
foi realizada a diluição da concentração 50% letal do produto. Então, pegamos essa série 50 e diluímos ela, para conseguir as concentrações finais que a gente vai utilizar no estudo, tá? Que vão ser 30, 50 e 80% da CL50. O grupo controle, ele vai ser exposto apenas à água destilada. Dessa forma, vão ter aqui 4 grupos. Grupo 1, que é o grupo controle, que vai ser exposto apenas à água destilada. Grupo 2 é 30% da concentração 50% letal. Grupo 3 é 80%, 50% da concentração 50% letal. E o grupo 4 é 80% da concentração 50% letal. Nessa tabela, ó, dá para ver de uma maneira bem clara os diferentes grupos, grupo controle, grupo 2, grupo 3 e grupo 4, e ao que eles vão ser expostos. Água destilada, 30% da CL, 50% da CL50 e 80% da CL50. Vamos continuar. Agora nós vamos fazer os bioensaios finais, tá? Carrapatos novamente vão ser lavados e secos e vão ser imersos durante 5 minutos nas concentrações finais. Então aqui nós vamos utilizar 30, 50 e 80% da CL50. Tá? Carrapato ficou 5 minutos imerso, retirou, secou, colocou em placas de Petri e foi armazenado na BOD novamente durante uma semana. Nesse estágio, nós vamos utilizar 15 fêmeas para cada concentração diferente. Essas aqui são algumas imagens mostrando, tá, alguns dos utensílios que nós utilizamos durante esses bioensaios. Os carrapatos lavados e secos para serem utilizados. Aqui copo de café, proveta, placa de Petri, tesoura, durex, pipeta, pinças, seringas e as concentrações do extrato. Vamos ver agora a respeito de ensaios in vivo. Tá? O que seria um ensaio in vivo? Da mesma forma, o primeiro aspecto que a gente vai abordar é a dosagem dos químicos. Tá? Então, recomendações do fabricante do produto. Pega algum produto que tem o químico que você quer utilizar, tá? Pega aquela concentração que está e aqui vai fazer diluições e vai fazer superdosagem, tá? Diluições e superdosagem do químico, tá? Ambos vão ser aplicados nos hospedeiros sobre a forma Puron, tá? Um detalhe importante daqui dos ensaios é que os nossos hospedeiros, eles já estão infestados com casais de carrapato, tá? Então, antes de ocorrer o bioensaio, a gente coloca nos hospedeiros os carrapatos, a gente infesta, então, esses hospedeiros com carrapatos, para esses hospedeiros poderem ser utilizados aqui nos ensaios em vivo, tá? Isso é porque, no ambiente, teoricamente, os animais eles vão ser expostos a carrapatos, eles vão se contaminar e depois nós vamos lá com a acaricida para poder matá-los, tá? Então, por isso que a gente faz de maneira semelhante. A gente infesta ele com carrapato para a gente ter certeza que ele tem carrapato e aí a gente faz os testes, tá? Outro detalhe é que as doses, lembrou? Aqui é dose que a gente vai utilizar, tá? Porque a gente sabe exatamente quanto está sendo aplicado nos coelhos. As diferentes doses vão ser aplicados no hospedeiro sobre a forma Puron, tá? Puron é o seguinte, nós temos um hospedeiro, nós temos o dorso do coelho, abrimos o pelo e aplicamos, tá? Aplicamos tanto as concentrações que estão diluídas como a superdosagem, aplicamos aqui numa linha dorsal do dorso dos hospedeiros, tá bom? Tá? Normalmente até a metade do corpo já é o suficiente, tá? Em seguida, os carrapatos eles vão se alimentar.
tá? Nos hospedeiros. Carrapatos semi-alimentados e totalmente alimentados, eles vão ser retirados. Depois deles terem sido retirados dos hospedeiros, eles vão ser armazenados na BOD, tá? Em placas de Petri, tá? Também durante uma semana, tá? Nesse estágio, nós vamos utilizar 20 fêmeas para cada concentração, tá? Aqui também vai se avaliar o grau de suscetibilidade das fêmeas, tá? As diferentes doses do produto, tá? E definido a DL50. Então, a dose que vai matar 50% dos animais expostos, tá? Então, determinamos a DL50 nos nossos testes preliminares, tá? Para a avaliação final, vão ser estabelecidos também 4 grupos de estudos. O grupo 1, que é o grupo controle, que vai ser exposto apenas à água destilada. O grupo 2, o grupo 3 e o grupo 4, exposto a 30, 50 e 80% da dose, 50% letal, tá? Durante essa avaliação final, a gente vai aplicar as nossas doses finais sobre a forma Puron, tá? Então, tudo da mesma forma que foi feito nos testes preliminares, aqui na avaliação final a gente também vai aplicar as nossas doses também na forma Puron, nessa linha dorsal do dorso dos hospedeiros, tá? Isso vai ser feito tanto com as diferentes doses do químico, como no grupo controle vai ser administrado o placebo, a água destilada, da mesma forma. Então, a água destilada também vai ser aplicada sobre a forma Puron, tá? Então, os procedimentos que a gente vai ter ainda nesse ensaio in vitro, tá? Depois de eles serem colocados, tá? Da gente ter aplicado os nossos químicos na forma Puron e da água destilada Puron, os carrapatos eles vão se alimentar, eles vão ser retirados ou semi ou totalmente engurgitados, tá? Depois eles vão ser recolhidos e colocados em placa de Petri identificadas em estufa por 7 dias, tá? Essa aqui é a imagem do nosso coelho, tá? Totalmente infestado de carrapato, e a aplicação que é feita na forma Puron no coelho, tá? Então, aqui em maior aumenta a nossa câmera, tendo o carrapato se alimentando no interior, e aqui em detalhe, como que faz a aplicação do químico, tá? De maneira Puron, tá? No dorso, abre os pelos, se aplica até a metade do corpo do animal. Procedimentos que a gente vai fazer no ensaio in vitro e in vivo. Então, aqui é semelhante essa parte, tá? Então, depois que eles ficam lá na estufa, uma semana, a gente retira eles lá dessa estufa e segue eles para o laboratório. No laboratório, as fêmeas vão ser anestesiadas e dissecadas. E neste momento, a gente vai tirar os nossos órgãos de interesse, tá? Sobre lupa, nós retiramos os nossos tecidos de interesse com auxílio de pinça e de microtesoura. Em seguida, vão ser passados por uma série de tratamentos e processamento para histologia e para microscopia eletrônica de transmissão, tá? Então, após eles terem ficado lá na estufa, a gente retira, leva ele para o laboratório, vai dissecar, retirar o nosso órgão de interesse. O nosso órgão vai passar por uma série de tratamentos para poder ser visualizado na histologia e no MET, tá? Para vocês terem ideia, na histologia seria fixação, seria desidratação, tá? Ele vai ser incluído em moldes, cortado, tá? As secções que vão ser obtidas através do micrótomo e, por último, ele vai ser corado, tá bom? Ovário. Ovário é um órgão muito sensível para tentar avaliar, tentar desenvolver novos acaricidas. Tá? É uma ferramenta muito útil
para a gente verificar realmente essa ação dessas moléculas que podem controlar os carrapatos, tá? Então, fêmeas submetidas ao tratamento com os acaricidas apresentam alteração morfohistológicas em seus ovários e vão ser comparados com aqueles do grupo controle. Tá? As alterações ocorreram principalmente. Então, vamos ver a nível de ovário quais seriam as modificações. O número de ovócitos alterados, tá? Então, normalmente se reduz o número ao tamanho das células germinativas e dos grânulos de vitelo, tá? Grânulo de vitelo, tá? Vitelo é uma substância que vai ser armazenada no interior do ovo do carrapato. E ele é muito importante para nutrir o embrião do carrapato durante esse período, tá? De desenvolvimento embrionário, ok? Então, aqui também vai ser modificado o tamanho das células germinativas e dos grânulos de vitelo, tá? Então, esse nutriente, ele pode ser reduzido. A forma das células germinativas, tá? A presença, quantidade, tamanho e localização de vacúolos encontrados nas células germinativas. Então, aqui nós temos a formação dessa estrutura chamada vacúolo. Vacúolo é uma evidência de que houve dano na membrana plasmática, tá? Então, a célula teve a sua membrana modificada. Por causa dessa modificação, ela perde o controle osmótico. Começa a entrar líquido no interior da célula. E esse líquido que entrou, ele vai ser incorporado por membranas, tá? Então, ele vai ser envolvido por membranas. Essa estrutura formada se chama vacúolo. Então, no início, ela é uma evidência de que houve dano na membrana plasmática. Outro tipo de modificação é a presença das alterações no núcleo das células germinativas, tá? Núcleo da célula germinativa, ele é muito chamado de vesícula germinal, ok? Então, se vocês verem eu comentar o nome de vesícula germinal, é o núcleo da célula germinativa. E por último, a presença da morte da célula germinativa, tá? Essa daqui são as secções histológicas do ovário de rifocéfalos, boófilos, micrófilos, tá? Do grupo controle e corado pelo HE. Então, nós estamos vendo o ovário do grupo controle. No grupo controle, nós vamos ter, ó, 5 estágios de desenvolvimento dos ovócitos, tá? Ovócito é a célula germinativa, tá? Ovócito 1, olha as características. Esse núcleo no centro, um citoplasma com pouquíssima granulação, tá? E uma célula bem pequena. Ovócito 2 é essa célula que já apresenta aqui o núcleo no meio da célula e o citoplasma repleto de uma fina granulação, maior do que o anterior, tá? Ovócito 3, nós temos aqui a formação do núcleo, que começa a se aproximar do polo da célula, e no citoplasma nós temos a presença de pequenos grânulos de vitelo aqui e a presença de grandes grânulos de vitelo na periferia. O próximo estágio é o estágio 4, tá? Onde a gente vê aqui, ó, a vesícula, o núcleo mais próximo do polo da célula, e no citoplasma tomado de grânulos de vitelo de vários tamanhos diferentes. Já o ovócito 5 é a maior célula, tá? Apresenta numerosos e grandes grânulos de vitelo, tá? Que tomam conta de toda a célula. Nem a vesícula germinal nós conseguimos identificar, tá? Então, essas aqui são secções histológicas do ovário de rifocéfalos, boófilos, micrófilos, imerso na concentração de 12,5 miligramas por ml, tá? De extrato hexânimo de aquimela, do jambu, tá? Então, aqui os carrapatos, eles foram tratados com jambu, nessa concentração de 12,5, e os ovários foram retirados e nós estamos vendo aqui os resultados, tá? Então, aqui, nesse grupo, ovócito 1, ele apresentou, olha, modificação no núcleo,
ele apresenta vacuolização na região nuclear, tá? Vacuolização no citoplasma. Nesse ovócito 1, temos vacuolização no núcleo, vacuolização no citoplasma. Nesse ovócito 1, nós temos aqui, ó, vacuolização próximo da membrana da célula, tá? Nessa outra imagem, nós temos o núcleo aqui, ó, em aspecto anelar. Então, esse núcleo em forma anelar é um estágio de morte celular. Então, é um indício de que essa célula entrou em processo de degeneração. Ovócito 2. Tem danos aqui no núcleo, tem a presença de vacúolos no núcleo, tem a presença de vacuolização no citoplasma. Nessa outra imagem, vacuolização no citoplasma. Ovócito 2 com vacuolização citoplasmática. Ovócito 3 apresentando essa vacuolização aqui, ó, que contorna toda a célula. Outro ovócito 3 apresentando essa vacuolização que orienta, contorna metade da célula. Ovócito 4 apresentando, ó, vacuolização ao redor dos grânulos de vitelo. Ovócito 5 pouco afetado, algumas pregas aqui na região mais externa e alguns vacúolos bem periféricos. Agora, essa aqui são as secções do rifocéfalos, bófilos, micróculos, que foi imerso na concentração de 25 miligramas por ml do jambu. Tá? Então, vamos ver os danos que foram causados nesses ovários. Olha o ovócito 1, totalmente deformado, tá? Muita deformação, numerosas pregas que estão presentes na sua membrana. Não conseguimos nem identificar mais o núcleo. E no citoplasma, ele não é mais homogêneo, ele é muito restrito. Nessa outra imagem, ovócito 2, tá? Onde nós não conseguimos encontrar o núcleo, tá? Na região do citoplasma, nós temos muita desorganização, tá? E temos aqui, ó, uma formação de um halo de vacúolo na região mais periférica do ovócito, tá? Outro ovócito 2 apresentando, olha, esse aqui está com o núcleo. Então, quando o núcleo está presente, ele apresenta essas características de cariólise, tá? Um tipo de morte celular também. E no citoplasma ele é bastante organizado e esse halo vacuolar, tá? Uma outra imagem do ovócito 2, onde está presente o núcleo não está presente, no citoplasma tem desorganização e na região aqui mais periférica esse halo de vacúolo. Ovócito 3 apresentando um núcleo picnótico, também núcleo em estado de degeneração, e no citoplasma muito vacúolos arredondados, tá? E uma região muito restrita